Olá, capítulo 2 de Neemias. Neemias lidera o povo. Dando sequência, a gente já publicou aqui o capítulo 1, agora nós vamos para o segundo capítulo dos 13 do livro de Neemias. Coisa rápida. Mas antes, eu quero te convidar a fechar os olhos e fazer uma oração comigo. Pai Criador, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que graças te damos por estarmos aqui e podemos estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo Consolador instrua os nossos corações e que nos acompanhe, Pai, nesse momento de resumo do capítulo 2 de Neemias. É em nome de Jesus que oramos a Ti. Amém. Bom, eu sou Alexandre Oliveira, vou te acompanhar nessa parte da aventura da história de Neemias, mas antes me deixa te lembrar que o objetivo desse projeto, desse trabalho, pretende apenas despertar o teu interesse pelas Escrituras por meio da apresentação de resumos dos textos bíblicos, com destaque numa linguagem mais informal, nas peculiaridades de cada texto bíblico e nas curiosidades. O objetivo é estimular você a buscar o conhecimento pleno de cada tema na fonte, e a fonte é a Bíblia. Dito isso, vamos lá para o capítulo 2 de Neemias. Quando nós terminamos o capítulo 1, Neemias tinha recebido a autorização do rei Artaxerxes para ir para Jerusalém e, inclusive, recebeu material de construção para ajudar na reconstrução dos muros. Agora, no capítulo 2, já fala da chegada de Neemias e fala que Neemias chegou à noite. E olha só como Neemias foi um cara inspirado. Ele chegou à noite com a caravana, ele não entrou em Jerusalém e não chamou atenção. Ele já sabia que a notícia da comitiva dele já tinha chegado aos ouvidos de Sanbalate, de Tobias, dos doutores da lei, dos maiorais que estavam morando na cidade. Então o que ele fez? Ele acampou do lado de fora, reconheceu, fez um reconhecimento noturno do estado dos muros e somente depois ele se apresentou. E quando isso aconteceu, ele encontrou uma Jerusalém ruída. No versículo 15, eu destaquei aqui para lermos, diz assim, na minha versão da Almeida revisada e corrigida, a minha versão diz assim: ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando, entrei pela porta do vale e assim voltei. Então ele deu a volta na cidade. E não souberam os magistrados aonde eu fora e nem o que eu fazia, pois até então eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados e nem aos demais que faziam a obra. Então eu lhes disse: bem vede vós o triste estado que estamos. Como Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas a fogo. As portas estavam destruídas com fogo, queimadas. Vinde, pois, e edifiquemos os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me era favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. E eles disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Versículo 19. Ouvindo isso, Sanbalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus do céu é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e dedicaremos, mas vós não tendes parte, nem direito e nem memorial algum em Jerusalém. Veja, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Neemias toma ciência da situação antes de se apresentar aos maiorais, aos líderes da cidade.
Primeiro detalhe importante, ele não chega com tudo. Segundo, Neemias tinha um diferencial em relação aos dois antecedentes dele, os dois antecessores, perdão, Zorobabel e Esdra. Neemias tinha várias cartas do rei Artaxerxes afirmando o apoio babilônico à construção do muro. Então isso já era um fator político importante. Além do principal, ele ter a mão do Senhor sobre si. E Neemias declara, eu tenho a bênção do Senhor. É por isso que eu estou aqui. Então é como se ele dissesse assim, ó, cheguei e é o seguinte, eu tenho a bênção do Senhor, para começar. Segundo, eu tenho o apoio da Babilônia. Então, pensem bem no que vocês vão fazer. E a partir de agora, nós vamos começar a organizar essa bagunça aqui. O capítulo 2 encerra com isso. Ele é um capítulo curto, um capítulo pequeno, e o mais interessante dele, ele mostra que Neemias teve estratégia. Mais uma vez, Neemias para, olha, ora, e aí desenvolve estratégia. Por incrível que pareça, é só isso do capítulo 2. Nos encontramos no capítulo 3 para começar a parte da aventura em que Neemias coloca a mão na massa e começa a liderar e motivar o povo. Eu te convido a orar para a gente encerrar esse encontro. Fecha os olhos. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade desse encontro, obrigado pelo Espírito Santo falar aos nossos corações. Agradecemos a Ti e pedimos que Tu nos dê forças para nos aprofundarmos na palavra, lendo a Bíblia. E pedimos também, meu Deus, que Tu abençoe o nosso estudo. É em nome de Jesus que oramos a Ti. Amém. Meu amigo, deixe eu te dizer algo que o Espírito Santo me sugere. Estude a palavra, todos nós. Ela é muito útil nos dias de tranquilidade, nos dias de luta. Você não está longe demais. O inimigo quer que você pense que você já foi longe demais e que não dá para ser resgatado. Não, você não foi longe demais. Clame ao Espírito Santo para que o Espírito Santo te acompanhe em todas as decisões do seu dia. Inicie o dia orando e lendo a palavra. Anote num papel, num caderno e relembre o tema do dia ao longo do dia. Porque já lá depois do almoço, à tarde, as confusões do mundo fazem com que a gente nem lembre qual foi o tema do estudo bíblico. Peça que o Espírito Santo te acompanhe. Volte-se, portanto, com essas atitudes, para Jesus. Seja fiel à lei de Deus. Nós vimos que existe uma condicionalidade para a bênção. Começou lá no Éden. A condicionalidade era a obediência. Tome sua decisão e tome sua decisão hoje, porque Jesus está voltando. Amanhã pode ser tarde. Que Deus abençoe. Nos encontramos no capítulo 3 de Neemias.